Espírito Santo sobre a vida deles. O teu cansaço hoje é bênção, vai ser transformado em vitória na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Por que, pastor, que o senhor estava tão preocupado, pastor? Porque, irmãos, a gente gasta tempo, não é perder tempo. Porque com as coisas de Deus nós não perdemos tempo, nós gastamos. Amém, Márcio? Ou seja, nós recebemos, né? Nós não perdemos, nós recebemos. A gente se preocupa em receber o alimento, né? Para trazer para o rebanho. A gente se preocupa em estudar, em receber algo de Deus para compartilhar. Nós ficamos tão felizes quando os irmãos estão aqui, porque é como dizer, com esse alimento que você vai prosseguir mais uma semana, né? Mais uma semana você vai prosseguir. Vamos lá então? É um texto muito tremendo, né? Atos capítulo de número 2. Atos capítulo de número 2. Aleluia. Deus sempre tem algo novo, irmãos. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia, né? A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só o Senhor é Deus. Aleluia, Jesus. Enquanto você vai procurando, lembrando, irmãos, que sexta-feira nós estaremos em sequência com a nossa campanha Jeová Jireh nos provedor. E como os irmãos já estão sabendo, vai estar conosco o pastor Jonatas Botelho, filho do pastor Adalto, muito amigo meu, vai estar conosco de sexta-feira. E também a Levita Esther, também recebeu nosso convite, confirmou, vai estar conosco, né? Já coloquei até o cartaz lá no grupo, quer que você coloque esse cartazinho lá no grupo, lá que você participa da sua família. Eu enviei lá no grupo até um áudio de uma vinheta que o pastor Renan fez para mim. É provável que amanhã eu vou estar fazendo publicidade no bairro, amanhã é sexta. Aí eu mandei lá no grupo, vou mandar agora de noite também. Aí você pega aquela vinheta de 1 minuto, coloca lá no grupo lá que você participa da sua família. Traz todo mundo sexta-feira, viu? Em nome de Jesus, tá? E vamos logo. Já está confirmada, já a comunidade Dayana confirmou que esse instante, justamente com o presidente geral da causa ali no gabinete. E ela confirmou já aqui, né? Sexta-feira nós vamos trazer uma caravana lá da congregação, viu, irmãos? Sexta-feira nós vamos trazer uma caravana, os irmãos, os obreiros lá de cima, as irmãs, os irmãos. Vai estar todo mundo aqui sexta-feira. Vai ser uma festa linda aqui sexta-feira. Não vem sozinho, convide alguém lá, tá? Traz alguém contigo, irmãos. Traz alguém contigo. Esse cargo não é simplesmente o pastor, é o pastor que tem que juntar, não, irmãos? Ovelhas gera ovelhas. Amém, irmãos? Então veja que o ano está passando já, hoje já estamos em abril, daqui a pouco chega junho, né? Até agora chega junho. Chegou em junho, a contagem regressiva para o ano ir embora, tá? Então, irmãos, será que a minha pergunta é: quem está me ouvindo aí? Quem está me ouvindo, diga amém? A minha pergunta é essa para você, a minha pergunta. Será que você tem preocupado em ganhar almas para o reino de Deus? Será? E eu faço uma pergunta: quantas almas você já ganhou para Jesus? Esse ano? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, vamos estar fazendo uma oração. Vamos estar elogiando e não está bem. Eu vou dar a palavra. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela tua filha. Vai jogar por terra agora com todo o mal-estar. Senhor, meu Deus, toca agora na pressão arterial dela, Senhor.
nos ossos, toca no sangue, toca nos nervos, vai queimando todo mal, toda enfermidade, não sabemos o que está acontecendo com ela, vai queimando, Senhor, toda obra maligna, toda obra diabólica, que seja repreendido pelo poder que é o teu santo nome, Senhor. Nós repreendemos todo o mal agora, pelo poder que é no nome de Jesus, santo nome de Jesus. Pega um pouco de água, nós ungimos e ela te tornou essa água. Amém, irmãos? Já está aqui agora. Amém? Já está aqui. A própria água dela já. Amém, irmãos? Amém. Senhor, nós apresentamos esse copo de água, Pai. Pega a gota do teu sangue aqui agora, Pai querido, para que esse remédio para a cura, meu Deus, joga por terra todo o mal pelo poder que é o teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tome o Jesus para agora. É só água. Viu? Receba o refrigério. A sua vida. Em nome de Jesus. Receba o refrigério. Toda palavra maldita, toda maldição, toda obra maligna cai por terra nessa noite. Em nome de Jesus. Santo em nome de Jesus. Receba o refrigério. Amém? Eu não posso, eu. Só glória em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? É bom lembrar, amados, que nós estamos no pronto socorro de Jesus. Amém, nós estamos no pronto socorro de Jesus. É aqui que Ele cura, é aqui que Ele opera, é aqui que Ele faz maravilha. Então, como eu estava falando para os irmãos, será que você tem preocupado em ganhar almas para o reino? Imagine mesmo, eu falo isso aqui, se daqui até junho você ganhar uma alma para o reino de Deus, trazer essa alma para o pastor toma, dá um discipulado para ela, batiza ela, no final do ano, o número de membros vai dobrar da igreja. Eu faço uma pergunta, irmã Jéssica: o que nós estamos fazendo para o crescimento da obra de Deus? Amém? O que nós estamos fazendo para o crescimento da obra de Deus? Então, leve essas perguntas para casa. Atos capítulo 2, vamos ler aqui a partir do verso 1. É uma palavra muito forte, viu? Muito poderosa. E Deus vai falar conosco. Quando se encontraram, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Poder citar, amados irmãos, Deus, ele para esse vídeo geral, fez a conta. Amém, amados? Deixa a sua vida aberta, me dá sua atenção agora, para nós compartilhar a palavra de Deus para os nossos corações. Glória a Deus. Amém? Todos preparados então? Amém. Então vamos lá. Glória a Deus. Atos capítulo 2, nós sabemos que é o capítulo onde o Senhor, Ele derramou, o Senhor fez o quê? Ele derramou do seu Espírito. Amém, irmãos? Agora, leia comigo aqui o versículo 17. Leia comigo o verso 17. O verso 17 é Pedro, ele dando sequência no seu discurso e falando que foi exatamente uma profecia. Diz comigo, cumpriu-se uma profecia, ou a profecia do profeta Joel. Verso 17 diz assim, ó: e nos últimos
acontecerá, pronto, vírgula, e nos últimos dias acontecerá, diz comigo, nos últimos dias acontecerá, acontecerá o que, pastor? O derramar do Espírito Santo. E aqui o verso 17 é o discurso de Pedro. Irmãos, é muito bom lembrar para os irmãos que nós ainda estamos vivendo esses últimos dias. Mas pastor, esses últimos dias não é agora? E nós estamos vivendo nesta era final, 2026, também. Amém, irmãos? Também. Mas esses últimos dias aqui, irmãos, eles começaram exatamente quando começou o ministério de Cristo Jesus. Então guarda isso, é muito importante. Esses últimos dias começaram exatamente quando Jesus começou o seu ministério. Amém. Que foi exatamente aqui, querido, quando Jesus nasceu. Diz comigo, quando Jesus nasceu, o relógio parou. O relógio parou. Como assim, pastor? Irmãos, parou. Porque teve que se cumprir a vida do Messias. Daniel, no seu livro, ele vai falar sobre as 70 semanas, a 70ª semana. Então, quando Jesus nasce, aí fica uma pausa, dá uma pausa no relógio para se cumprir, depois que Jesus arrebatar a igreja, as 70 semanas. Isso é profeticamente falando, escatologicamente falando, tá? Para se cumprir a 70ª semana de Daniel, que é a 70 semana que Daniel profetizou. Por que, pastor? Porque, irmãos, a igreja ela vai ser levada, vai ser tirada para acontecer os 7 anos de grande tribulação. Aleluia, Deus! Os 7 anos de tribulação vai vir e a igreja vai ser levada. Quando a igreja ser levada, aí o relógio volta a funcionar. O tic-tac do relógio volta a funcionar. Até cumprir os 7 anos que termina a 70 semana, ou a 70ª semana do relógio profético. Então, esses últimos dias, ele iniciou-se quando Jesus ele nasce. Amém? Se você ler, vamos ler então Hebreus capítulo 1. Abre aí sua Bíblia. Hebreus capítulo 1, vamos ler aqui agora. Hebreus capítulo 1, rapidinho para nós entrar. Só para você lembrar, que eu só lembrei de você. Eu sei que você já ouviu outras vezes eu ministrando aqui, ouviu um estudo no celular, não sei, mas é só para você lembrar. Amém, amados? Eu não descanso de falar as mesmas coisas, diz Paulo aos Colossenses capítulo 3. Hebreus 1, verso 2. Ou melhor, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Diz assim, ó: e havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós falou nesses últimos dias pelo seu Filho. Entendeu agora aí? Entendeu que esses últimos dias começou exatamente quando cumpriu-se a vida do Messias. Então exatamente esse período, nós estamos vendo esses últimos dias, ou esses últimos tempos. Agora, o porquê, irmãos, que eu estou falando com vocês a respeito desses últimos dias, como diz Pedro aqui, é que nós ainda estamos, olha para mim, nós estamos na era do Espírito, ou vamos dar o termo que era a dispensação. Nós ainda estamos na dispensação da graça e do Espírito. Hoje em dia tem muitos teólogos, hoje em dia, muitos que estão ensinando, debatendo, muitos debates. Eu não perco tempo ouvindo, assistindo debates, tá? Porque não chega
chega a uma conclusão, poxa, é tão triste nós debater a palavra de Deus, né? Que hoje em dia as pessoas, principalmente nas plataformas da internet, na rede social, as pessoas falam que pensa, né? Falam que vem. Então está aí uma confusão muito grande. Por esse motivo que eu sempre exorto a igreja para você ter muito cuidado com o que você ouve aí no Facebook, no TikTok, no Instagram, nas redes sociais, pessoas que mandam vídeo para você e tal. Então nós temos que ter muito cuidado, porque há muitos falsos profetas, há muitos falsos ensinamentos, há muitas heresias, por falta de uma interpretação fiel das Escrituras. Então não edifica, traz confusão na mente das pessoas, e principalmente os crentes que não é Bíblia, que não conhecem a palavra de Deus. É triste falar isso, mas nós como crentes, irmãos, nós temos que conhecer verdadeiramente a palavra de Deus. Até pessoas como ali em cima mesmo da congregação, tem uma irmã assim: ô pastor, e eu que não sei ler? Eu falei: não, irmão, mas a Bíblia diz que mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus. E ele falou assim para ela: que bom que a senhora tem um pastor que está sempre ensinando as verdades da palavra do Senhor para trazer edificação para a sua vida, para que possa te estruturar. Então, irmãos, em nome de Jesus, você que está comendo aqui esse alimento, não come qualquer coisa que alguém manda para você lá no seu Instagram, lá no seu, você participa de algum grupo aí, não sei que grupo você participa, no WhatsApp. Então, não come qualquer coisa, não. Examina as Escrituras. Faz igual os crentes bereanos. Os crentes bereanos, enquanto Paulo estava pregando, ele estava examinando. Amém? Examinando. João 5,39, a Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque vós convém ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testifica. Não é Pedro que está falando, não é João que está falando, é Jesus que está falando, Deus. E nós temos que ter muito cuidado, porque hoje em dia há uma confusão, né? Ainda mais por parte de muitos que estão aí abrindo igreja. Cada esquina tem uma igreja, cada lugar tem uma igreja. Então cada um prega o que pensa, cada um ensina o que acha, e nós não vivemos pelo que nós achamos, pelo que eu penso. Não, mas eu tenho que seguir a Bíblia Sagrada. Ela é uma regra, ela é a nossa regra. A Bíblia Sagrada, ela é a nossa bússola. Ela que nos orienta, ela que nos conduz, ela que traz luz para nós. Então nós não podemos seguir, queridos, pelo caminho que muitos estão seguindo por aí. Temos que ter muito cuidado, principalmente, como diz Pedro aqui, nesses últimos dias. Nesses últimos dias que a igreja ainda está aqui na terra, Satanás vai fazer de tudo para desvirtuar. Satanás vai fazer de tudo para que muitos crentes possam errar o alvo, sair da linha, sair do caminho de Deus. Irmãos, nós vemos que lá no Gênesis ele usou a própria palavra para fazer com que o homem pudesse pecar. Na tentação de Jesus, Mateus capítulo 4, Satanás usou a própria Bíblia, irmãos. Então não se engane. Não podemos enganar por alguém que está usando a Bíblia. Satanás usou a Bíblia para tentar Jesus, para tirar Jesus do propósito, para tirar Jesus do foco. Quantos que não estão caindo hoje nos laços do inimigo? O inimigo usando a própria Bíblia, o inimigo usando pessoas que estão por detrás do Evangelho, que se escondem pelo Evangelho, para desvirtuar, para tirar a pessoa das verdades que tem aprendido.
Paulo sempre exorta Timóteo, para Timóteo ele ter muito cuidado, para ele firmar os seus passos, ele continuar nas verdades, naquilo que ele aprendeu, naquilo que ele está, naquilo que ele alicerçou na sua vida. E agora, irmãos, como nós estamos nos últimos dias, agora cada vez que passa, cada dia que passa, vai estreitando o negócio. E a Bíblia diz em Mateus 7 que o caminho é estreito, irmãos. Estão enlarguecendo o caminho do céu, estão enlarguecendo o evangelho adulterado, frágil, o evangelho que tudo pode. E não foi assim que nós aprendemos. Jesus falou: confiai por entrar pela porta estreita, irmãos. A porta do céu é estreitinha. Então nós já chegamos esse tempo final. E nós temos que ter muito cuidado. Amém? Amém, irmãos? Aleluia. Hebreus capítulo 12, eu sempre gosto de falar esse versículo. A Bíblia diz que nós temos que sermos dirigentes. Vamos ver comigo aí, rapidinho. Hebreus capítulo 2. Hebreus 2. Hebreus 2. A palavra diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência, para as coisas que nós temos ouvido. Amém? Amém. Então, ter mais cuidado com aquilo que nós temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Delas o quê? Das verdades, do que nós aprendemos. Amém, amados? Amém. Aleluia. Agora o versículo 3 fala assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então está diante de nós uma tão grande salvação que nós temos que nos atentarmos mais, que nós temos que ficar mais atentos, porque nós estamos vivendo esses últimos dias. Agora, o mistério da palavra aqui, queridos, para nós aqui nessa noite, é que nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, irmãos queridos, sendo a terceira pessoa da Trindade, ele foi mandado, ele foi dispensado para todos nós como igreja, para nos fortalecer, para nos edificar, para nos estruturar, para nos dar força para vencer. Jesus, quando falou para os discípulos que eles receberiam a virtude, Atos capítulo 1, versículo 8, recebiam a virtude do Espírito, porque eles estariam sendo testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Glória a Deus! E eles precisariam ser edificados, porque, irmãos, eu pergunto para você, e você fica com a pergunta: quantas batalhas nós enfrentamos, o que nós temos enfrentado no dia a dia, porque nós servimos a Deus hoje? Se fosse falar para você, contar um pouquinho do que você tem passado, das lutas, das guerras, negar a si mesmo, não é fácil. É fácil servir a Deus? É fácil, irmãos? Servir a Deus de qualquer jeito, como o diabo quer, como o mundo quer, é fácil. Mas servir a Deus de verdade, negando a si mesmo, negando as coisas do mundo, negando o pecado, negando seus próprios desejos carnais, não é fácil. Por isso que Jesus enviou o Espírito Santo para qualificar-nos, para nos fortalecermos, irmãos. Porque fala para mim aqui, você conseguiria de você mesma? De você mesmo? Você conseguiria? Sim ou não? Você consegue de você mesmo? Nós não conseguimos de nós mesmos. Por que nós não conseguimos de nós mesmos? Porque nós ainda estamos no corpo de carne. Irmãos, é uma luta. Meu Deus do céu. Mas que bom que o Senhor, irmãos, Ele é tão zeloso que Ele se preocupou com tudo isso.
Ele próprio, o Verbo se encarnou e veio entre nós, ele próprio sentiu na própria pele como é o ser humano. Como é o ser humano? Jesus sentiu na própria pele o que é estar aqui nessa terra. Então, querido, ele não podia ir para o céu e deixar nós órfãos. Por isso que ele falou para os discípulos: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador. Eu vou enviar um amigo que não te abandona. Eu vou enviar um amigo que vai te fortalecer, que vai sustentar você na hora da luta, na hora da prova, na hora da dificuldade. Eu vou enviar um Consolador. E esse Consolador aqui, ele foi enviado há 2000 anos atrás, e até hoje ele continua ainda como a igreja. Vimos? Eu vou dizer para você aqui, querido, ele ainda está apto, ele ainda está pronto para ajudar você a vencer na sua caminhada cristã. Diga glória a Deus. Ele ainda está aqui, querido, entre nós, para nos fortalecer, para nós vencer as provas, vencer as lutas, vencer a dificuldade. Ele ainda está entre nós, irmãos. E para você glorificar, amados irmãos, ele ainda está aí dentro de você, porque você é o templo dele. Ele não veio e ficou vagando por aí, ele veio e entrou dentro de você. Aleluia, ele veio e entrou dentro de você. Amém, irmãos? O Espírito Santo poderia descer e ficar por aí, né, irmã? Ficar por aí. O Espírito Santo poderia descer e ficar aqui na igreja. E você só vai na presença dele quando você viesse para a igreja. Isso aí. Ah, não, irmãos. Aqui é só um momento, aqui é só um quartel-general, onde ele te dá armas potentes, né? Onde ele te prepara para a batalha. Efésios capítulo 6. Ele repete você com as armaduras para você lutar, para você vencer. Ele coloca na tua mão a espada, ele coloca na tua cabeça o capacete, ele coloca em você um coração da justiça, ele coloca em você, ele calça você com o sapato da preparação do Evangelho da paz, ele coloca o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele veio e nos qualificou, preparou você. No capítulo 8, verso 14 de Atos, quando Samaria recebeu a palavra, aí Pedro e João foi até Samaria, e lá tinha alguns discípulos que foram batizados nas águas. Aí eles foram lá para pôr a mão na cabeça deles, para quê? Para que eles pudessem receber o Espírito Santo. Amém, amados? Lá no capítulo 19, quando Paulo chegou à igreja, ou seja, lá em Éfeso, lá tinha 12 homens. Áquila e Priscila orientando aqueles homens, dando instruções, mas a gente sabemos que a batalha é grande. Capítulo 8 de Atos, versículo 14, eu vejo ali a visão espiritual dos discípulos em relação à guerra e à batalha que todo crente passa, que todo crente enfrenta no seu dia a dia. Irmãos, que nós passamos. Quando o crente fala, minha vida está boa, eu estou na mesa, eu não estou passando mais luta, irmãos. Eu me preocupo com esse crente. Eu estou na mesa, o negócio agora está uma maravilha agora, a luta acabou, a luta foi embora, vai, irmãos. Enquanto nós estivermos aqui, nossa guerra é travada, né, senhor? Nossa batalha é travada. E Paulo chega a dizer que a nossa luta evangélica não é contra carne e sangue, mas é contra demônios. Demônios que usa fulano, um usa Bertano para mexer com você. Uma guerra, uma batalha. Tem crente hoje em dia, que está na luta tão travada, não ora mais, não jejua mais, não lê mais a Bíblia, não tem nem mais prazer de ir mais para a igreja. O que é isso? É uma batalha, uma guerra espiritual. É uma batalha. E na verdade, irmão, nós temos que nos preocupar mesmo. Tem muito crente por aí que está aí, numa boa.
acontecendo. E o diabo está ali, ó, só aplaudindo. Quando o negócio estreitar, meu irmão, glorifica o nome de Jesus. Quando o negócio travar, glorifica o nome de Jesus. Porque você está agradando o Espírito Santo. Você está agradando a Deus. O nome do Senhor está se glorificado na tua vida. Aleluia, aleluia. Mas pastor, eu vou me alegrar na prova. Temos que nos alegrar. Tiago capítulo 1, versículo 2, ele fala: alegrai-vos vocês participantes, ao passares por grandes tribulações. Temos que nos alegrar. Amém, irmãos? Irmãos, nós já chegamos nesses últimos dias e nós ainda estamos vivendo na dispensação do Espírito. O Senhor dispensou. Quando eu falo o Senhor dispensou o seu Espírito, é Ele próprio que foi dispensado a nós. Amém, irmãos? Ele falou para o céu: eu vou ter que ir para o céu, mas eu vou enviar outro, vou enviar o Espírito. Mas é somente na nossa linguagem para entender. Mas Ele foi e Ele voltou, Ele mesmo voltou. Quem está entendendo? Jesus falou assim: ó, eu irei, não vos deixarei órfãos, e eu enviarei o Consolador. Foi isso que ele falou? Sim ou não? Foi ou não foi? Foi, mas é só na nossa linguagem para nós entender. Mas ele foi e ele voltou de novo. Ele mesmo voltou. Agora não mais no ministério carnal da encarnação, que o homem poderia ver como os discípulos viram 3 anos e meio. Contemplando Jesus, abraçou Jesus, João colocava a cabeça no peito de Jesus, aquela, sabe, irmãos, a mulher que foi sentou com ele. Agora no ministério, esse ministério do Espírito, é como diz João capítulo de número 4, a Bíblia diz que Deus é esse. Deus é o quê? Deus é o quê? Diz Espírito. Deus é o quê, igreja? Deus é Espírito. Então, Jesus que é Deus, ele foi, o discípulo ainda viu ele subir, não, Jesus subiu. Não ocultou. Aí agora, quando ele voltou agora, eles não mais viram ele com os olhos. Porque como Espírito, o homem não pode ver Deus como Espírito. Deus é o quê? Espírito. Deus é o quê? Espírito. Agora, o próprio Jesus foi e ele próprio vê agora em Espírito. Amém? Então, ó, olha para mim. Quando você entende isso, aí você entende o mistério da Trindade, porque não existe 3 deuses, um aqui, outro aqui, não existe, é um Deus só. Pegou aí? Você pegou aí? Então não existe 3 deuses, não existe. Deus Pai aqui, Deus Filho aqui, Deus Espírito, não existe 3. É um que atua em 3. Só para entender, só para não confundir somente, amém, amados? Mas o próprio Jesus, ele foi e ele mesmo desceu agora em Espírito. Então, só você entender isso, já dá mais ou menos saber como é que é o mistério da Trindade. Amém, irmãos? E ele está em nós, irmãos, viu? Aleluia! A Bíblia diz que depois que ele ressuscitou, ele estava com os discípulos, olha aqui, ele estava reunido, adorando uma casa, e Jesus apareceu do nada no meio deles. Jesus não bateu na porta, não. Jesus apareceu do nada. Estendeu a mão sobre eles e falou: paz seja convosco. Amém, irmãos? Paz seja convosco. Aleluia. Aí, até então, os discípulos viram ele, mas depois que Jesus subiu, agora eles não viram mais com os olhos, mas agora estão sentindo a presença dele. Amém, irmãos? Agora nós sentimos a presença dele. Aí agora você sente a presença dele. Nós sentimos a presença dele em nossa vida. O Espírito que dá vida. O Espírito que flui e nos qualifica e nos prepara você. Amém, amados?
Espírito é só para a preparação. Isso é ele prepara você. Tá? Ele te fortalecendo. Ele te dando graça. Para terminar, se não fosse esse Espírito, não havia nem conversão. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém, amados? É o Espírito Santo que move o coração do homem, que quebranta o coração do homem, que flui em nossa vida, que te fortalece, que nos dá graça. Amém? Amém. Eu já contei minha experiência, mas vou contar aqui. Cheguei de Brumado, estava fazendo relatório em Porto da Lapa, em Cotirama, toda aquela região, foi um sábado. Estava no último dia da campanha, lá aqui em cima do monte. De repente, cheguei em casa exausto, cansado, nem lembrei da campanha, 11 horas cheguei. E eu vou dar a técnica da Belo Horizonte, foi uma luta para chegar em casa, fiz a conta. Então a mulher com a criança do meu lado, só o jeito da causa. Eu cheguei em casa com meu pai, e minha tia estava em casa, e fui dormir no sofá. Deitei no sofá, exausto, cansado, comi alguma coisa, deitei. Quando foi 2 da manhã, e a campanha, o último dia da campanha. Irmãos, ó, o Espírito Santo mexeu comigo aqui, ó. Tocou em mim, nessa região aqui assim, ó, eu deitado, e o Espírito Santo tocou em mim aqui assim, ó, e falou: eu tenho um propósito comigo. Esqueceu que hoje é o último dia. O Espírito Santo falou comigo, tocou em mim assim, mas tocou em mim, e o teu compromisso que fez comigo. Hoje é o último dia. Aí eu dei susto, levantei, irmãos, até eu levantei, liguei a luz, fui no quarto, vi que é calça, até tocar a cabeça, fiquei no meu paletó, peguei minha Bíblia assim, ó, falei: manda eu ir para o monte. Eu falei: tá tudo lá dentro, tudo na manhã, eu falei: vou para o monte, vou dar certo na minha campanha. Eu esqueci, mano. Eu não, fica perigoso, eu vou. E já foi o Espírito Santo que mexeu comigo, me acordou, eu estava cansado, exausto, sabe? Mentalmente estava cansado, porque eu havia feito muito relatório, mexendo com dinheiro, fiz tanta coisa e nada tal. E eu caí como uma peça na cama. Mas 2 da manhã o Espírito Santo falou comigo, mexeu comigo, me acordou. Eu levantei, irmão, eu vou. Ah, não, já fui, tchau. Como disse o pai, capei o gato, passei pelo cemitério, tinha um antigo posto de grão, aquela época eu subi lá em Bahia, entrei dentro da exílio, para o propósito lá no monte. Irmãos, embaixo do monte tem um conceito, fiz o conceito de Deus, que libera meus pecados, que libera dessa falha, e subi a ladeirinha, diante de Deus. Quando eu subi, eu já fui recebido como profeta. Já fui recebido como profeta, marchando na minha direção. Disse: filho, eu me agradei porque tu deu ouvido a minha voz. Quando você dá ouvido à voz do Espírito Santo, ele honra, ele cumpre promessa. Eu fui recebido pelo profeta lá no monte, irmãos. E naquele dia, Deus me separou para o ministério pastoral. Eu era um presbítero. Não era um pastor, eu era um presbítero. Naquele dia, Deus confirmou você. Amém? Amém? Porque eu dei ouvido ao Espírito Santo. Paulo, se você ler Atos 16, lição de casa para você, lição de casa, Atos 16, Paulo queria ir para a Ásia, Paulo queria ir para toda a Ásia, ao Espírito Santo se manifestou e falou: Paulo, ó, não é para você ir para a Ásia, não. Mas já programei, já tem a passagem comprada, nada aqui, filho, tu não vai não. Tu vai para outro endereço. Tu não vai evangelizar a Ásia, não, tu vai evangelizar a Europa. Aí
de repente Paulo vai ali orando, daqui a pouco Paulo tem uma visão de noite, viu, moço? Passa a Macedônia, passa a Macedônia, vem pra cá, Paulo, vem pra cá que nós estamos precisando de você aqui, vem pra cá, Paulo, vem pra cá, Paulo. Aí Paulo deu ouvido ao Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? Lídia foi salva, a moça que era endemoniada foi liberta, o carcereiro, toda a família dele foi salva, tudo porque alguém deu ouvido à voz do Espírito Santo. Nós temos que aprender a ouvir a voz do Espírito, nós temos que aprender a ser sensível, a ter sensibilidade à voz do Espírito Santo, e nós devemos querer dar ouvido à voz do Espírito. Amém? Irmãos, esse Espírito foi derramado nesses últimos dias. Fique de pé para terminar. Fique de pé. 9 horas. Esse Espírito foi derramado e está aqui conosco até hoje. Amém, irmãos? Diga comigo: o Espírito está conosco. Agora olhe para mim aqui, irmãos. Olhe para cá rapidinho, rapidinho. Olha aqui. Fluiu aqui agora. Fluiu aqui, ó. Fluiu. O mordomo Eliezer, o Damasceno, tipologicamente falando, tipifica o Espírito Santo. Amém? Abraão tipifica Deus. Isaac tipifica Jesus. Amém? Deus manda Eliezer buscar a noiva para Isaac. Jesus. O Espírito Santo veio, que é o Eliezer, está ornamentando a igreja e vai subir junto com a igreja para entregar para Isaac Jesus. Amém, amados? Então, por isso que a Bíblia diz, Efésios capítulo 4, versículo 30. Quem sabe o que está escrito em Efésios 4, 30? Quem sabe? Ninguém? E não vos entristeçais o Espírito Santo, na qual estáis selados para o dia da redenção. Sabe o que é isso, irmão? Nós estamos selados, marcados, carimbados. Amém? Quando Jesus deu para você o Espírito, Ele te selou, Ele te carimbou o Espírito para você ser levado lá para o céu de glória. Faz uma cartinha para o que viajou, com saudade, né? Fazer a cartinha, aí tem que ir lá no correio, colocar um selo. Se você pegar essa cartinha e colocar lá dentro sem o selo, não veio chegar lá nunca. Podia estar todo endereço, tudo direitinho, mas sem o selo, não chegar no lugar. Então, o Espírito Santo é o selo. Amém? Então, o crente quem não tem o Espírito Santo não vai subir no dia do arrebatamento, irmãos. Só vai subir quem tem o selo, quem está selado com o selo da promessa, que é o Espírito de Deus. Amém? Então, irmãos, esse Espírito, ele não te abandona nem principia. Bom? Ele te consola todo dia. Você está assim meio desanimado, né? Assim. Estou na luta. Chegou a igreja. O tempo está assim, a resposta está assim, chover, né? Agora a chuva está lá, a gente agora vai chover. Não, o Espírito está lá. Está queimando fogo do coração. O Espírito vai, que eu vou falar contigo. A batalha está grande, todo dia a mesma coisa, aí vai para a guerra a semana toda, e não acontece nada, e não sei o quê. Aí o Espírito veio, está desacreditando até nas minhas promessas. Vai, minha filha, eu sou contigo, eu estou aqui do teu lado, até hoje eu nunca te abandonei, nunca te deixei. Aí o Espírito vem nos anima, irmão, ele não nos dá graça para prosseguir a nossa caminhada, e você está aqui de pé nessa noite. Por que você está aqui? Foi o Espírito Santo que pegou na tua mão. Vamos lá, eu vou falar contigo nessa noite. Vamos lá, que eu vou usar a boca do profeta para falar contigo. Vamos lá, que eu vou te fortalecer.
Celestial, nós te adoramos, te glorificamos nessa noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, continue falando, pelo teu Espírito Santo nos renovando, nos dando graça para continuar, Senhor. Leva o teu povo em paz para casa, dê uma boa noite. Voltaremos aqui sexta-feira, sexta profética. Venha usar o pastor Jonathan, venha usar a Levita Esther, venha abrandar aqui neste lugar, Senhor, sexta-feira. Venha fazer milagre, venha fazer maravilha. Glorifique o teu nome neste lugar, Senhor, em nome de Jesus. E amém. E amém. Bem amados, pegue as suas mãos para os céus. Bom, eu espero você que sexta-feira, tá bom, irmãos? Vai vir impedimento, barreira, mas passa por cima de tudo e traz alguém contigo também, certo? Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Senhor, Deus abençoe a sua vida.